Resultado de pesquisa IPEC traz cenário ultra mega positivo para você que quer ver Bolsonaro em Bangu e Lula no Palácio do Planalto. Por quê? Porque temos a confirmação daquilo que as outras pesquisas já vinham dizendo. E se você acompanha o canal Rony Telles, você já estava sabendo que essa história de variação dentro da margem de erro não se aplicava a esse caso, porque eu te disse que todas as pesquisas dando a variação para o mesmo lado indicam que não é variação. E chega agora, na verdade, publicado ontem à noite durante o Jornal Nacional, o resultado de mais uma pesquisa IPEC que mostra crescimento de Lula e queda de Bolsonaro, inclusive o aumento da rejeição de Bolsonaro, com direito a esperneio do gado e reconhecimento público do desespero. Como assim, Rony? Do que você está falando? Deepfakes. Notícias montadas com inteligência artificial para fazer imagens falsas e voz falsa de narração que não existe. Neste caso eu vou até mostrar para você, porque ninguém está mostrando e você precisa ver com os seus próprios olhos para você se vacinar. Você verá no final deste vídeo William Bonner falando que Bolsonaro está na frente, mas não é verdadeira informação. Inclusive, a própria Globo vai falar para você, mostrando que essa técnica está sendo utilizada. Então, alerta, não consuma resultado de pesquisa nas redes sociais, chegando pelo seu WhatsApp. Certifique-se de pegar a fonte conosco. Não é porque o cara começou um canal agora, que fala que é de esquerda, ou porque tem muitos inscritos. Use a nossa rede de parceiros, aqueles que ainda estão com o nosso canal como parceiros, ou aqueles que não estão mais, mas ainda assim têm o seu reconhecimento, são canais de prestígio. Confie em material de qualidade. E agora eu vou trazer para você, sem mais enrolações, o resultado dessa pesquisa que reforça a chance de Lula ganhar ainda em primeiro turno. É Lula primeiro turno. Lula agora tem 52% dos votos válidos. Nas outras pesquisas estava com 51%. Uma outra saiu até com 50%. 52% dos votos válidos é tiro e queda para ganhar ainda em primeiro turno. Isso é coisa de recorde histórico, tá? Agora vamos lá. Pesquisa IPEC traz Lula com 47% das intenções de voto e Bolsonaro com 31%. Na última pesquisa divulgada para você aqui no nosso canal, Lula estava com 12% e Bolsonaro tinha os mesmos 31%. Ciro Gomes agora tem 7%, tinha os 7%. Simone Tebet oscilou para cima com 5%. Antes tinha 4% das intenções de voto. Agora eu vou trazer para você também outro detalhe importante aqui, Nesse gráfico você vê mais detalhes de como se compôs esse resultado final de Lula com 47%, Bolsonaro com 31%. Quando você analisa por sexo, Lula cresceu até mesmo entre os homens. Foi de 44% no dia 12 para 45% no dia 19/9, divulgado ontem. Bolsonaro, que tinha 36%, caiu para 35%. Para quem achava que só mulheres iriam ajudar na campanha para colocar Bolsonaro fora no primeiro turno, achou errado. Mas elas também têm sua posição de destaque, como sempre. Afinal de contas, olha aí elas de novo. De 48% no dia 12 passado, agora temos no dia 19 50% das mulheres com Lula. E Bolsonaro de 28% para 27%. Bolsonaro tá crescendo muito, só que é para trás, né? Tá igual o caranguejo. E para segundo turno, Rony, tem segundo turno também. E nele, Lula vence de 54% a 35% Bolsonaro. Sim, Lula com 54% subiu 1 ponto com relação ao último dia 12 e Bolsonaro com 35% caiu 1 ponto com relação à mesma data. Votos válidos. E é aqui que eu quero chamar você para ter aquela conversa. Vem aqui comigo. Lula, na pesquisa passada IPEC, tinha 51% das intenções de voto. Agora foi para 52%. Isso deixa Lula mais perto ainda de vitória. Mas é claro, eu te lembro, essa é a pesquisa IPEC. Tem que ver todo o cenário das pesquisas mais graduadas para pegar ali uma estimativa de como pode estar o presidente. O fato é que na maioria delas, ou na média delas, Lula tem votos suficientes para vencer em primeiro turno. Resta a gente o quê? Garantir essa margem, continuar junto ao eleitorado, especialmente o evangélico, que está deixando o Bolsonaro aos poucos e migrando para Lula, porque está começando a entender
quem é Bolsonaro. Tá aí, Bolsonaro segundo turno, votos válidos somente 34%, 52 a 34. E o desespero, meus amigos, é grande. Você vê na internet todos os bolsonaristas atacando o resultado dessas pesquisas de forma covarde. O próprio Fábio Faria aí, o responsável pela campanha do Bolsonaro, que foi para a Inglaterra com seu dinheiro sem propósito nenhum, isso é mais um agravamento do crime eleitoral de Bolsonaro, disse: TSE, anote esses números em que o IPEC está dando, que no dia 2 de outubro a população vai cobrar o fechamento desse instituto. Chega desses absurdos com pesquisas eleitorais, a hora está chegando. Novamente, Olavo de Carvalho, né? Acuse-os do que você mesmo está fazendo. Os institutos, errados ou certos, estão publicando esses resultados com base nos critérios técnicos que eles divulgam. Então, goste você ou não desses resultados, confie você ou não no instituto, eles estão explicando, de um ponto de vista inteligível e verificável, como é que eles chegam a esses cálculos. Quem está jogando merda no vento é o Fábio Faria. E note, ainda que ele acerte, ainda que ele tivesse correto. Quando você erra, mas mostra os critérios técnicos desde o começo de como você chegou lá, você não está sendo canalha. Agora, quem está sendo irresponsável, quem está sendo leviano e quem está sendo aventureiro é quem questiona e desautoriza sem qualquer tipo de evidência ou de parâmetro. Ele nem sequer estipula um valor e nem mostra como calculou. Qual é, Fábio Faria? Fala para nós. Se esses resultados estão errados, quais são os valores corretos e como você chegou nesse cálculo? Mostra para nós. Vai falar que é Datapovo? Isso nem existe. Mostra para nós com papel e caneta como é que se calcula esse valor. Mostra aí, ensina para os matemáticos. Você é um nada. É um lixo à beira da história. E se tem alguém cometendo algum tipo de responsabilidade, é você. E eu vou mostrar que a Rede Globo, inclusive, faz uma espécie de passagem abordando esse tipo de gente. E ele continua. Depois que tomou umas porradas, né? Os amantes da esquerda entraram forte na defesa do resultado da pesquisa, como já era esperado. O IPEC deu all-in. Ou se consagra ou se desmoraliza. Se eu estiver errado, não terei problema em reconhecer o erro, mas cobrarei o contrário. Dia 2 está logo aí. Aguardemos. Não há erro no IPEC, ainda que esse resultado não se manifeste na urna. E você sabe disso, porque a forma como eles calculam está demonstrada. É só você ir lá e mostrar onde o cálculo está errado. O resultado apontado do IPEC e dos outros institutos de pesquisa é se a eleição fosse hoje. E você e o seu grupo estão movendo todos os pauzinhos para modificar esse resultado. Modificar com auxílio emergencial, modificar com bolsa caminhoneiro, modificar comprando congresso, modificar fazendo passeata. É por isso que existem as pesquisas. É normal você tentar modificar. O que é canalice é você fingir que não sabe que o resultado pode ser modificado pelos eventos que vocês estão criando. Inclusive muitos deles com crimes eleitorais. Você não tem que reconhecer o erro, você tem que ser enquadrado. Ainda bem que você não está falando da urna eletrônica, você é um pouquinho mais esperto, né, meu filho? Então você tem aí o desespero estabelecido e declarado, é um esperneio, é um ar de esperneio, né? E para piorar ainda mais a situação e reconhecer que eles estão errados, tenha o Bolsonaro dizendo que não vai reconhecer o resultado das urnas e as deepfakes. Vamos começar pelo Bolsonaro, incentivando o gado a não aceitar o resultado das eleições. Dá uma olhada. Caso de segundo turno, presidente, o senhor pretende conversar com Ciro Gomes, com os outros candidatos? Como é que o senhor pretende fazer as suas alianças para o segundo turno? Não tem muito o que se falar agora, está bastante dividido, né? Muito mais favorável a mim. Eu digo, se eu não tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Tendo em vista, obviamente, o Datapovo. Você veja que cada uma das palavras dele é mentira, né? Tá dividido como, Bolsonaro? Vamos lá, começando pelos mais renomados institutos, pelos mais fracos e até a Lacarte. Datafolha, larga vantagem pro Lula. IPEC e IPESP, os dois institutos que surgiram da quebra do Ibope, larga vantagem pro Lula. Até o Coeste, vantagem pro Lula. Instituto que tem aí já começando a ser ignorado por causa da sua forma equivocada, apontada por um dos donos dos institutos aí que vieram do Ibope. Mesmo o Paraná Pesquisas, que recebeu toneladas de dinheiro de vocês, e aí tá escancarado na mídia, milhões, 7 milhões, 12, não esqueci a escala. Mesmo ele não dá nem vantagem pra você. Tá muito dividido, né? De um lado temos todos os institutos dando vitória pro Lula, uns com a vitória em primeiro turno, e do seu lado ninguém dá vitória pra você. Somente o Datapovo do Bolsonaro é que dá vitória pra ele. Isso vem do cara que incentiva as pessoas a correr atrás de pesquisador pra responder formulário. E aí, pra
arrematar mesmo essa questão do desespero, temos aqui, né, o deepfake. E antes de olhar, eu quero que você tenha em mente o quanto é paradoxal. Esses caras estão aí falando que não respeitam o resultado dos institutos. Mas veja o que eles fazem. Eles forjam o resultado dos institutos. Se não se... Uai, seu app de vídeos curtos.